Boa noite! Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez Que melhor. dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com o coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira aí. Esta reunião está sendo gravada e o arquivo ficará disponível no site da Federação de Amor Exigente, na FEAE, e também no YouTube. Lembrando que esta não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. É com você, Rosinha. Boa noite a todos. Mais um encontro, mais uma domingueira aí. Mais um dia para a gente estar junto aqui, refletindo, repartindo, recebendo. A importância da gente poder estar junto, não só para a gente estar recebendo conhecimento, informações, mas para a gente poder estar também prestigiando o voluntário que se coloca à disposição no domingo à noite, né? Deixa de fazer outros compromissos, de estar descansando, de estar com a família, para estar aqui junto com a gente. Então, a gente sabe que o Amor Exigente é um programa de auto e mútua ajuda, que começou lá atrás trabalhando com familiares de dependentes químicos e foi sabiamente observado que o Amor Exigente precisava crescer para outras ramificações, para outras ações, como hoje em dia a gente tem no Amor Exigente, né? As ações voltadas para a sobriedade, para o cônjuge, para o amor exigentinho, para a prevenção, que são os programas de PQV-AE, Escola e Família, que estão dentro do Educaê, e a família, que cada vez mais foi compreendendo que se ela não muda, no entorno dela a mudança não vai acontecer. Esse programa que trabalha a espiritualidade pluralista, que nos dá a possibilidade de receber a todos, quer tenham religião, quer não tenham religião, qualquer religião que seja, todos são bem-vindos. E também que trabalha a responsabilidade social. Hoje em dia, uma palavra que a gente tem escutado tanto, né? Duas palavrinhas, aliás, responsabilidade social, que é a gente sair um pouco do nosso quintal, do nosso umbigo, do nosso cercadinho e fazer pelo mundo aí fora. E começando das pequenas ações, né? Cuidar do nosso lixo, cuidar do nosso meio ambiente, do nosso espaço, e aí a gente vai fazendo isso crescer para nosso bairro, para nossa cidade, né? Ver o que a gente pode estar fazendo como trabalho voluntário na nossa comunidade, que pode estar auxiliando a tantas pessoas, e é muito divino, porque quando a gente está se doando, a gente pensa que a gente está dando, né? Mas a gente recebe muito mais, que é aquela alegria de ver, alegria no olhar do outro também. Então, com muita alegria hoje, a gente teve o sim do Valmir Dionísio, que é um voluntário lá de Assis. Eu estava me lembrando aqui aonde que eu conheci o Assis. Aí eu tenho que contar um pouquinho de história. Eu, recém-chegada no Amor Exigente, fizemos lá um encontro em Niterói, quando o grupo completou um ano, e mandamos fazer um monte de camiseta, né? E aí eu fui para um congresso com aquela mala de camiseta, porque a gente não conseguiu vender todas e o grupo tinha empatado um valor. Gente, eu, cara de pau, eu fui de mesa em mesa oferecendo a camiseta. E fui na mesa onde estava o pessoal de Assis, né? Que abriram o maior sorriso e que falaram sim. E depois eu fiquei assim, com o passar do tempo, você vai vendo que você não precisa ir tão longe, né? Fazer
tanto, você pode fazer dentro do seu espaço, mas assim, quando a gente está chegando, pelo menos eu queria fazer além do que eu podia. E lá fui eu para o congresso que já tinha a venda das camisetas lá que a federação produzia, com a minha sacolinha de camiseta escrito força e fé e alegria e amor exigente. Então foi assim que eu conheci o Assis e o grupinho de lá que estava numa mesa e me recebeu muito bem. Então, é com muita alegria que hoje a gente recebe aqui o Assis. Agora a gente está virando moda, sabe, gente? A gente está fazendo uma duplinha para quem vem. Olha, você aceitou fazer a palestra? Aí a pessoa diz sim. Ah, então você aceita fazer a espiritualidade também? E prontamente o Assis disse sim. O Valmir disse sim para a gente. Olha, até estou trocando aqui. Isso aí é porque a gente fica meio nervosinha mesmo, não tem jeito. Então, eu queria dizer para vocês que hoje a palestra vai ser sobre prevenção é o caminho, antes que coisas ruins aconteçam. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima domingueira aí para a gente. E agora eu vou pedir para o Valmir abrir o microfone dele. Valmir, seu microfone está fechado ainda. Quer abrir seu microfone, por favor. Isso, beleza. É que estava o sistema, o administrador havia travado. Eu tentei aqui, estava até dando um desespero aqui, dava uma mensagem que não podia abrir. Mas uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Como vai você? Espero que vocês estejam todos bem. Aquele que não estiver bem, estão melhorando, né? E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida, né? Bem, fico muito grato, muito honrado do convite, né, que a Rosa me fez. Inclusive, ela havia feito há um tempo atrás, e por problemas pessoais, por problemas com a família, eu não pude atendê-la no primeiro momento. Mas, como tudo é no tempo de Deus, agora deu certo e a gente vai estar aqui para tentar passar um pouquinho da minha convivência com o Amor Exigente, que já são 15 anos, né? Eu cheguei no Amor Exigente pela dor, né? Fui conhecer o Amor Exigente por ter o meu filho Adik, em 2007, e depois de ler o livro, de frequentar 6 reuniões, eu não desisti mais. Aí me incorporei, vesti a camisa e estou há 15 anos fazendo parte do Amor Exigente de Assis. Tenho um trabalho também voluntário numa comunidade terapêutica, a comunidade de restauração. Eu levo a sobriedade com a E lá para os internos. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, a gente conversa com os internos. Hoje estão em número de 26. E nós levamos a proposta do Amor Exigente para uma comunidade aqui de Assis também. E faço parte de uma comunidade católica, embora o Amor Exigente seja pluralista, ecumênico, né? Mas a gente também faz uma participação na comunidade de restauração aqui de Assis. Posto isso, como eu vou fazer a dobradinha aí que a Rosa pediu, a ideia da minha espiritualidade hoje, pluralista, foi tirada do encarte da revista da Federação. Seria a lição do mendigo. O mendigo estava sentado na calçada, sempre num lugar onde passava muitas pessoas. E ao lado dele, ele colocava uma placa com os seguintes dizeres: vejam como eu sou feliz. Sou um homem próspero. Sei que sou bonito. Sou muito importante. Tenho uma bela residência. Vivo confortavelmente. Sou um sucesso. Sou saudável e bem-humorado. Algumas pessoas olhavam intrigadas, outras o achavam doido e outras até lhe davam dinheiro. Todos os dias, antes de dormir, ele contava o dinheiro e notava que, a cada dia, a quantia aumentava. Uma bela manhã, um importante e arrojado executivo, que já estava observando o mendigo há algum tempo, aproximou-se e disse a ele: você é muito criativo. Não gostaria de colaborar numa campanha da minha empresa? Vamos lá,
só tenho a ganhar, disse o mendigo. Após um caprichado banho, passou no cabeleireiro, no barbeiro e, com roupas novas, foi levado para a empresa. Daí em diante, sua vida foi uma sequência de sucessos e, em pouco tempo, se tornou um dos sócios majoritários. Numa entrevista coletiva à imprensa, ele esclareceu como conseguira sair da mendicância para tão alta posição. Bem, houve uma época em que eu costumava sentar na calçada com uma placa ao lado que dizia: sou um nada nesse mundo, ninguém me ajuda, não tenho onde morar. Sou um homem fracassado e maltratado pela vida. Não consigo um mísero emprego que me renda alguns trocados. Mal consigo sobreviver. As coisas iam de mal a pior. Quando uma noite eu achei um livro e nele atentei para um trecho que dizia: tudo que você fala a seu respeito vai se reforçando. Por pior que esteja a sua vida, diga que vai tudo bem. Por mais que você não goste da sua aparência, afirme que você é bonito. Por mais pobre que você seja, diga a si mesmo e aos outros que você é próspero. Aquilo me tocou profundamente e, como nada tinha a perder, troquei os dizeres da placa. E, a partir desse dia, tudo começou a mudar. A vida me trouxe a pessoa certa para tudo que eu precisava, até que cheguei onde estou hoje. Tive apenas que entender o poder das palavras. O universo sempre apoiará tudo o que dissermos, escrevermos ou pensarmos a nosso respeito. E isso acabará se manifestando em nossa vida como realidade. Ele materializa em nossa vida todas as nossas crenças, positivas e as negativas. Um repórter, ironicamente, questionou: o senhor está querendo dizer que algumas palavras escritas numa simples placa modificaram a sua vida? O homem, de bom humor, respondeu: claro que não, minha ingênua amiga. Primeiro, eu tive que acreditar nelas. A cada degrau da vida, veja a beleza que ela lhe oferece. Muito bem. Eu imagino que... obrigado, Rosa. Eu imagino que dispensa até comentários, porque é uma situação que nós devemos vivenciar no nosso dia a dia, essa espiritualidade. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Nós temos que ter pensamentos positivos a nosso respeito. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Se nós não acreditarmos em nós mesmos, e se nós não nos amarmos, nós não estamos cumprindo com o mandamento da lei divina, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não me amar? Então, segredo, se ame. Se ame e ame um poder superior, ame a Deus acima de todas as coisas. Amém? Amém. Só reforçando, então, aquilo que a Luciana já falou, a respeito da pluralidade do amor exigente, tá? O amor exigente, ele é ecumênico, pluralista, não tem uma bandeira definida de uma religião tal, A, B, né? Aqui no grupo de Assis, temos católicos, evangélicos, protestantes, e às vezes aparece até um agnóstico por lá, que a gente abre a porta e abraça com carinho também. Amém? Muito bom. Sigo aqui, Luciana e Rosa. Posso já entrar direto na fala? Então, vamos lá, então. No share screen. E aqui, vamos lá. Abriu, Luciana? Tá bom assim? Ele começa ele começa na qualidade de vida, não, está adiantado um pouquinho. Está adiantado um pouquinho. Então, eu vou voltar, então. Aí. Aí. Tá. Então, tá. Perfeito. Então, qual que era a ideia de passar para vocês? Né? Esse mês os recursos são limitados. Recursos físicos, recursos emocionais, recursos financeiros. E
estamos vivenciando isso em todas as reuniões, né? O eu, o outro, a sociedade, a ética, né? Aí eu achei por bem, né, comentar um pouquinho sobre a nossa, né, aqui de Assis, a nossa luta aqui no sentido da prevenção. Por quê? Porque, como eu disse, eu vim para o amor exigente pela dor, né? Eu tenho um filho que é adicto e precisei conhecer um pouco mais da proposta para saber como lidar com a situação, né? E depois acabei me tornando um codependente e fui estudando, me aprimorando, lendo, psicólogo, psiquiatra, amor exigente, até chegar num ponto de equilíbrio de eu desassociar o Valmir do Júnior. Sou pai, provedor, amo, né? Mas eu não aceito aquilo que ele faz de errado. Essa é a nossa temática. Aí, com todos esses anos, eu cheguei à seguinte conclusão. É super importante a questão das comunidades terapêuticas, dos hospitais, do tratamento, né? Que, embora seja uma doença incurável, progressiva e fatal, mas nós sabemos que tem controle. E depende de quem? Depende do adicto, exclusivamente dele. Com a força da família fica bem mais fácil. Se a família estiver por trás, dando um suporte emocional, financeiro, físico, ele consegue controlar essa doença. Pois bem, onde eu quero chegar? Eu quero chegar na prevenção. Se nós conseguirmos chegar antes que as coisas ruins aconteçam, nós vamos conseguir modificar um pouco desse cenário, onde os nossos jovens, até mesmo crianças, né, adolescentes, estão tendo contato com a droga lícita muito cedo, muito precocemente, né? Então, a gente vê criança aí de 12, 13, 14 anos que já estão bebendo e fumando livremente, assim, tranquilo, sem o não dos pais, sem o não do responsável, sem o não da sociedade. E aí, quando chega nos seus 16, 17, 18, já vão para as drogas mais pesadas. Qual que seria a utopia, o sonho? O sonho seria que todas as crianças tivessem acesso às informações e soubessem que as drogas lícitas e ilícitas causam dependência. Ponto. E essa dependência pode levá-los a uma doença que ela é fatal. Ponto e vírgula. Que essa dependência pode levá-los para a prisão, se estiver traficando. Essa dependência pode levá-los para uma clínica, para uma reabilitação, de forma voluntária, ou às vezes até mesmo de forma involuntária, e muitas vezes de forma compulsória. Então, a ideia, né, que me surgiu, e eu faço isso já há algum tempo, é ir nas escolas, me programo, assisto em 34 escolas. Eu consigo fazer, né, que a gente não invade, a gente pede para a direção da escola e a direção da escola cede um dia e uma classe para a gente falar com as crianças, com os adolescentes. E eu consigo falar com as escolas sobre a prevenção. E falando sobre a prevenção, a gente leva o conhecimento das drogas, lícitas e ilícitas, e fica naquela expectativa de que essas crianças, quando tiverem o contato, saibam que aquilo pode fazê-las criar uma dependência. Aí já é livre-arbítrio, diferente do que ocorre sem essas informações. Muitas crianças, muitos adultos que são dependentes, que vão lá na comunidade se tratar, muitos mesmo assim, tipo 80%, 90%, usaram droga porque não sabia que isso ia causar na vida deles. E um amigo ofereceu uma maconha, fumou, caiu no paladar, gostou. Outro amigo ofereceu a cola, outro amigo ofereceu a cocaína, enfim. A vida foi oferecendo situações que essas adolescentes, essas crianças foram
sendo aliciadas, estão sendo viciadas por conta de falta de informação. Muito bem. Pais são os primeiros responsáveis, orientadores. Na falta dos pais, aqueles responsáveis que cuidam dessa criança, sejam os avós, os tios, alguém que é responsável. Depois eles vão para a escola. Professores deveriam também passar uma orientação sobre a temática. Depois vão para a igreja. Os nossos religiosos também poderiam estar alertando essas crianças sobre o perigo das drogas. Aí vão para os clubes. Enfim, família, igreja, escola, trabalho, tem toda uma rede que poderia colocar uma cerejinha em cima desse bolo. Aí a ideia é o seguinte, tentar contaminar aqui, de forma positiva, os nossos 111 participantes, para que na sua cidade, para que no seu grupo de Amor Exigente, vocês levem a prevenção na escola mais próxima do seu bairro, nas escolas mais, assim, carentes aí da sua cidade, da periferia, tá? Leve o amor exigente, leve a proposta para esses locais e leve também a prevenção. Posto isso, nós vamos adiantar então aqui e vamos falar para vocês sobre a qualidade de vida, né? Essa é a temática que a gente tenta passar durante as nossas falas, inclusive com as crianças, né? E com os adultos também, às vezes de uma forma diferenciada, né? Espiritualidade, trabalho, lazer, saúde, família, amigos e ambiente. Família é a base de tudo que eu já falei, né? Uma família... A gente sabe que a modernidade, hoje, temos vários tipos de família, né? Mas vamos falar, né, aqui, né, da família mais tradicional, uma família pai, mãe, filhos, né? E aí depois a gente fala sobre saúde, que é muito importante, né? Muito importante a família tratar os seus filhos com alimentação saudável, com tudo aquilo que vai proporcionar uma boa saúde para os seus filhos. E também a espiritualidade, né? Toda criança pode e deve ser encaminhada para a religião da família, para a espiritualidade da família, conhecer um pouco não, bastante sobre a espiritualidade. Aí essa criança vai para a escola, vai conhecer os seus amigos, vai fazer um ciclo de amizade, ela vai ter atividades de lazer, junto com a família ou junto com os amigos, ela vai ter a oportunidade de crescer em busca de educação e trabalho, né? Junto com a família. Aí ela encontra uma felicidade, né? Saúde, trabalho, lazer, educação, tudo. Qual que é o objetivo? Felicidade. Quem de nós não quer ser feliz, né? Todos nós queremos alcançar essa tal felicidade. E ela não está lá no final, né? Ela está no caminho, né? Ela está na caminhada da felicidade. E aí a gente perde tudo isso. Como que você vai explicar para o adolescente que você perde tudo isso aí? Com vício, né? Então, eu vou tratar de 5 deles aqui. Do alcoolismo, do tabagismo, que são drogas lícitas, e vou falar um pouquinho de maconha, de cocaína e de crack. É uma maneira que os nossos jovens, os nossos adolescentes, têm uma pior qualidade de vida através dos vícios. O alcoolismo, né? O alcoolismo é o primeiro deles. O alcoolismo, se você parar para verificar, ele causa a dependência e é considerado como uma doença pela Organização Mundial de Saúde. O uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas vai comprometer seriamente o funcionamento do organismo. Ele leva até consequências irreversíveis. Como é o comportamento de uma pessoa alcoólatra? O alcoólatra, ele, tomado pelo vício, ele esconde a sua compulsão por bebidas, ele sai em horários inapropriados, ele se isola, ele usa constantemente, às vezes, bala, chiclete para disfarçar o hálito, ele é irritável,
tem bastante irritabilidade, ele é ansioso e, com certeza, ele vai estar ligado à dependência química. Algumas consequências do uso abusivo do álcool. O álcool ataca o coração, o álcool ataca o cérebro, o álcool ataca o esôfago, o estômago, o pâncreas, e ele ataca o fígado, principalmente. O consumo excessivo do álcool prolongado causa o aumento de gorduras e até mesmo a cirrose no fígado, nosso não, de quem usa o álcool, né? Dentro das casas, veja aí, os pais às vezes têm aquele famoso barzinho, sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e deixa aquele barzinho exposto aí aos seus filhos, né? As crianças, 12, 13, 10 anos, já estão ingerindo bebida alcoólica. E o álcool pode matar. Veja bem que eu não escrevi que o álcool mata, né? O consumo do álcool, ele mata porque causa problemas físicos, né? Cardiovasculares, câncer, doença no fígado, e pode matar também através de acidentes e de outras circunstâncias. O coração fica doente, o fígado fica com cirrose, né? E os nossos adolescentes, não é raro, né? É até comum. Agora, com a pandemia, até se tornou um pouco mais difícil, mas antes da pandemia, era comum, todas as festas aqui de Assis, ter casos de coma alcoólico. Aí o pai com a mãe vai lá na UPA, vai lá no hospital buscar seu filho e, nossa, nunca bebeu, foi a primeira vez, isso nunca aconteceu, mas aconteceu. Será que ele conversou antes? Será que ele orientou? Será que ele deu exemplo, né? Então, temos que tomar muito cuidado, porque o álcool, ele causa uma porção de prejuízo. Acidente e violência. O álcool pode prejudicar também a questão do trânsito, né? Fui policial rodoviário por 30 anos. E na maioria dos acidentes que eu atendi, a maioria, principalmente em finais de semana, eram causados por motoristas alcoolizados e embriagados, a grande maioria. E pelo próprio Código de Trânsito brasileiro, os acidentes com vítimas fatais é obrigado por lei a fazer o exame sanguíneo nas vítimas. E a estatística mostra que, de fato, o álcool está presente em mais de 50% dos acidentes de trânsito. Meio forte, mas para ilustrar bem, né? Acidente de trânsito, briga, a cidadão chega em casa alcoolizado, já vai com Maria da Penha. A mulher não fez o jantar e já vai bater na mulher, o filho fala alguma coisa, já vai bater no filho. E sem contar o exemplo negativo, né? Que é muito comum os adultos beberem na frente das crianças, dando um exemplo totalmente negativo. O tabagismo, né, ele é o ato de consumir cigarro, evidentemente todos nós sabemos disso, ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. A OMS afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada. Nós tivemos aí a pandemia do Covid e nós temos a pandemia do tabagismo. E com a lei proibindo o uso do cigarro em locais fechados, melhorou-se muito, mas melhorou muito na questão do tabagismo. Tá? É uma doença que causa dependência física, psicológica e comportamental. A dependência ocorre principalmente por causa da nicotina e também ela faz com que o fumante vai inalar mais de 4.720 substâncias. Já pensou? 4.700 substâncias tóxicas em cada cigarro. Aí a pessoa fuma uma carteira de cigarro por dia, com 20 cigarros. Câncer do pulmão, a grande porcentagem é por conta do cigarro, 90%, segundo estatísticas da medicina. Câncer de boca, o câncer da laringe, 80%, e o câncer da bexiga, 70%. Agora, uma outra situação interessante é que
os jovens, né, as crianças, começam muito cedo. Pega aquela bituca que o pai jogou, que o vô jogou, que a mãe jogou, que a tia jogou, e já faz aquela experimentação. E aquela experimentação desperta um gatilho no cérebro, o corpo assimila ou não. Se assimila, quanto mais cedo o contato, mais fácil a dependência, né? E ela ocorre pela nicotina. Então, está aqui. Então, o fumante ativo e o fumante passivo. Muito cuidado, pais e mães que fumam na frente das crianças, né? É algo que jamais deve acontecer. A dependência também obriga a fumar os 4.720, que eu já antecipei. E o Ministério da Saúde, ele sabendo disso, ele fez uma advertência que ajudou muito também, né? Assim, na minha opinião, o maço de cigarro vem sempre com uma tarja dizendo lá alguma frase, né? Causa câncer, causa impotência, causa doença. E aí eu ilustrei aqui com crianças que convivem com fumantes, tem mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Outro exemplo que eu gosto de citar também é esse. Um maço de cigarro, R$ 8,50. 30 maços de cigarro no mês, R$ 255. Veja bem, um salário mínimo hoje no Brasil, R$ 1.200, a pessoa vai consumir quase que mais de 20% do seu salário com o cigarro, né? Em 10 anos, ela consumiu R$ 31 mil com cigarro. Aqui uma morte lenta e dolorosa, com câncer na laringe, e também um exemplo de câncer labial. Mais um exemplo negativo é quando o adulto, além de fumar na frente, além de deixar a criança ser um fumante passivo, ele oferece o cigarro para a criança, né? Um exemplo totalmente negativo. O pulmão nosso de cada dia, antes do cigarro e depois do cigarro, com um enfisema, onde vai deixar o usuário do cigarro com dificuldade respiratória, vai deixar com problemas sérios de pulmão, aí, principalmente o enfisema. Falar agora um pouquinho dos inalantes. Os inalantes, eles estão diversos, assim, diversos produtos contêm essa substância inalante, onde as pessoas usam para fazer algum efeito no seu organismo, né? E muitas delas são vendidas comercialmente aí em empórios, em supermercado, e algumas delas são liberadas. Por exemplo, benzina, éter, clorofórmio, benzeno, querosene, gasolina, acetona, que a mãe tira o esmalte da unha, deixa lá e a criança vai lá e se vicia em cheirar a acetona, né? O tira-mancha de limpeza, de tapete, de carpete, thinner, até o Erroex, aquele que você usa para corrigir, hoje não mais, né? Mas antigamente, quando se usava muito máquina de escrever e tal, você usava aquele para arrumar. Fluido de isqueiro, tem gente que se vicia inalando fluido de isqueiro, desodorante, tá? Os inalantes são substâncias aspiradas pelo nariz ou pela boca e produzidas a partir de diferentes princípios ativos. Vamos lá. Aí está aí, exemplo. Criança cheirando cola, criança cheirando thinner, criança abusando, né, da droga. E teve uma reportagem que uma criança disse ao repórter que usava droga para aliviar a sensação de fome. O inalante fazia com que ele não precisasse comer, porque ele não tinha o que comer, né? Só que quando cheira demais, quando usa abusivamente, ela causa vômito, lapsos de memória, os brancos na memória, traz complicação para o coração também, com ataque cardíaco, e pode até causar convulsão. Os solventes usados de forma abusiva, eles alteram a percepção das coisas e deixam as pessoas expostas, inclusive, a acidentes. E usar ela por longo período vai trazer lesão permanente no cérebro. E isso causa uma demência. Vamos lá. Aí, mais um cheirando cola. Aí, a convulsão e o solvente que causa demência, né? Então, temos que tomar cuidado e alertar as crianças para que não façam uso de inalantes.
E já entrando no campo da maconha, né? A maconha já é a droga ilícita, ilícita. E a maconha, ela é conhecida como vulgarmente maconha, o nome científico é a cannabis sativa, é uma planta utilizada em todo o mundo, tanto para uso medicinal como para uso, entre aspas, recreativo. É uma droga ilícita e considerada a droga mais utilizada em todo o planeta. Comparado com as outras, ela perde em consumo apenas para o álcool e para o cigarro. Existem vários fatores que influenciam seus efeitos. A concentração do THC na planta, a sensibilidade aos efeitos e experiências prévias do usuário e o ambiente do consumo. Efeitos imediatos. A maconha faz com que a pessoa tenha perda da noção do tempo e do espaço, fica mais lenta, o raciocínio, traz euforia e também pode causar depressão e crises psicóticas. Em dose alta, alucinações. Dilatação dos vasos sanguíneos, do globo ocular, por isso que fica com o olho vermelho, ataque cardíaco, a dilatação dos brônquios, perda da coordenação motora e o aumento do apetite, que entre eles, vulgarmente, é chamado de larica. Efeito a longo prazo, a memória e a capacidade de raciocínio fica prejudicada em fumantes pesados. Pode provocar câncer. E alguns efeitos colaterais imediatos e mais comuns associados ao consumo da maconha são, além desses que eu falei aí, podem sofrer distúrbio da memória e da habilidade de processar informações complexas, distúrbio do sistema respiratório pela constante presença da fumaça nos pulmões e o aumento do risco de desenvolver o câncer do pulmão. A maconha, gente, ela é um produto alucinógeno e tem vários fatores que influenciam os seus efeitos, tá? O THC da planta, hoje nós temos, assim como toda a ciência, nós temos plantas potencializadas pela ciência. Naquela época do Woodstock, lá que houve aquela explosão do uso da maconha, a planta demorava 6 meses a 8 meses para ela produzir. Hoje, assim como fizeram com a soja, com o milho, com o trigo, hoje com 30 dias a maconha já está produzindo. E a quantidade de THC que tinha na planta antigamente nem se compara com a quantidade de THC que tem na planta hoje. Ou seja, se Caetano, Gil, aquele povo lá fumava uma maconha para escrever umas músicas bacanas e tal, hoje a nossa molecada usa e o cérebro deles vai fritando com a maconha. E eles não conseguem usar só recreacionalmente. Criam a famosa dependência. Ficam viciados, ficam drogados. Aí usem o nome que vocês quiserem. Mas o THC é muito forte. O amor exigente, conforme eu investiguei, conversei com algumas pessoas, ele não é contra o uso medicinal da maconha, tá? Não é contra o uso medicinal. Por quê? A ciência, o cientista estudou, o médico prescreveu, e se for usado como remédio, como medicação, através de uma ampola, através de um comprimido, por um determinado tempo, para determinada doença, ok? Né? Agora, não existe uma pesquisa, não existe nenhum trabalho dizendo que fumar a maconha é remédio. Isso não é. Tá? Fumar maconha não é medicinal. Então, é algo que precisa ser bem esclarecido, bem definido, o que é medicinal e o que é uso abusivo da droga. E pai e mãe precisam conhecer, né? Então, por isso que a gente expõe no slide, porque às vezes a criança guarda lá na gaveta, a mãe acha, pensa que é erva doce, pensa que é bosta de vaca, pensa que é qualquer coisa, mas menos a maconha. Então, precisa de conhecer o cheiro característico, o jeito que ela é, né? A folha da maconha.
E a garotada precisa de ver se consegue evitar o primeiro contato, porque as estatísticas dizem que de cada 10 pessoas que têm o contato, pelo menos 3 criam a dependência, né? 30% ficam dependentes. E aí são os absurdos, né? Um adulto com a criança e o fornecimento. O fornecimento é bom a gente esclarecer também a diferença entre o tráfico e o porte e o uso. Por quê? Porque se uma pessoa for pega numa blitz fumando um cigarro ou portando um cigarro, ela vai presa, ou se for menor, ela é apreendida, enquadrado na lei do porte do entorpecente. Agora, se a pessoa vendeu, deu, emprestou, olha o verbo que eu usei, deu, tá? Então, estão em 2 adolescentes. Um deu para o outro. A polícia pegou. Aquele que deu é traficante. Ele enquadra no artigo do tráfico, tá? Então, não é só quem vende, não. Quem dá também é enquadrado no tráfico. Então, isso precisa ficar bem ciente na cabeça das pessoas, porque a penalidade é diferente também. Tem uma dosimetria da pena que para o traficante é bem maior do que para o usuário. Inclusive, Rosa, Luciano e os demais, aqui no Amor Exigente de Assis, nós recebemos pessoas que são presas por porte e a pena que o juiz aplica é frequentar X reuniões do Amor Exigente. Então, nós temos um convênio com o judiciário aqui em Assis e depois, em contrapartida, antes da pandemia, a cada 6 meses eles repassavam uma verba para o Amor Exigente, que eram as multas que o infrator pagava para a justiça, ele rateava entre as entidades e uma parte vinha para a gente manter a associação do Amor Exigente de Assis. Bom, também temos aqui a situação anterior aqui, que é a questão do que a droga pode estar causando, né? Pânico, câncer. E aí, só voltando um pouquinho aqui, eu gostaria de falar também da maconha, que quanto mais cedo a pessoa usa a maconha, mais benefício tem para o corpo. E se houver uma exposição intrauterina, ou seja, se o pai usa, a mãe usa, isso vai passar para o bebê também, tá? Os malefícios são maiores, porque vai atuar no cérebro do bebê em desenvolvimento. Então, muito juízo para os adolescentes, para os adultos que usam a droga e resolvem ter filhos, né? Quando é fumada, ela ocorre, né, efeitos em poucos minutos, com euforia leve, distorção do tempo, do espaço e do senso de organização do próprio corpo, desorganização dos processos mentais e distúrbios da memória, falta de atenção. Em alguns casos, a pessoa se sente mais valorizada e com maior capacidade de socialização. Simultaneamente aos efeitos que levam a pessoa a usar a maconha, pode surgir tontura, distúrbios de coordenação, sensação de peso nos braços e nas pernas, secura na boca e na garganta, vermelhidão, irritação nos olhos e aumento da frequência cardíaca. Essa irritação nos olhos, normalmente os filhos usam lá o colírio e o pai e a mãe perguntam: o que aconteceu? Não, estou com o olho irritado. Mas está toda semana, todo dia, todo mês, o ano inteiro com o olho irritado. E o pai com a mãe acreditando que ele está com o olho irritado. E quando vai descobrir que está usando, já faz 1, 2, 3 anos que está usando. O pai e a mãe sempre são os últimos a saber. Aí a gente entra agora numa droga mais pesada, que é a cocaína, né? Ela é estimulante do sistema nervoso central e ela provoca uma aceleração da velocidade do pensamento, né? A inquietação psicomotora, dificuldade para permanecer parado e até quadros mais sérios de agitação, aumento do estado de alerta e alterações no seu humor. A cocaína é um alcaloide forte e estimulante, utilizado principalmente como uma droga recreativa. Muita gente começa usando a cocaína na sexta e no sábado, para ir para a balada. E aí, depois de um tempo, eu vou usar na quinta também. Aí, mais um tempinho, acho que eu já vou começar a usar na quarta também. Quando vê, está de segunda a segunda usando
a cocaína, né? Aí é o dependente. Eu falei da maconha 30%, a cocaína já tem um índice maior. De cada 10 pessoas que experimentam a cocaína, 50% cria uma certa dependência, tá? Os sintomas do nível físico para a frequência cardíaca rápida, transpiração e dilatação das pupilas, e altas doses podem levar a pressão arterial elevada ao aumento da temperatura do corpo. Os efeitos começam rapidamente, alguns segundos e, no máximo, um minuto após o consumo, e dura bastante. Ela pode durar até 90 minutos. É uma droga de longa duração. Embora a maior parte do seu uso seja feito ilegalmente, a cocaína tem um pequeno número de uso médico, aceito como anestesia tópica e anti-hemorragia durante cirurgias nasais. A cocaína é altamente aditiva devido ao seu efeito na via mesolímbica do cérebro e existe um alto risco de dependência. Embora o período de consumo tenha sido curto, mas existe um alto risco de dependência. Seu uso também aumenta o risco de acidente vascular, infarto do miocárdio, problemas pulmonares, infecções sanguíneas e parada súbita cardiorrespiratória. Durante o consumo, leva problemas cardíacos, como infarto do coração, o consumo de grande quantidade causa convulsão, e uma overdose, que é famosa, a palavra é bem famosa, ela acontece por superdosagem da droga. Ou seja, o usuário utiliza-se de uma dose maior do que habitual ou adquire uma cocaína mais pura do que normalmente ele consome. Nesse caso, apesar de fisicamente parecer a mesma quantidade, está utilizando várias vezes a quantidade pretendida e pode levar a uma overdose. Cheirar a cocaína com frequência danifica, inclusive, o nariz e o palato mole. Esse aqui eu vou pular esse slide aqui. Então tá, cocaína estimulante, eu falei. Aqui algumas imagens, né, de uma pessoa que fez uso e está bastante drogado. Uma imagem mais forte, criança que trabalha, né, no fábrico da droga. O efeito dela depende da via. Normalmente ela é aspirada, né? Normalmente ela é aspirada. Os riscos para a saúde, que eu já mencionei, e efeitos colaterais. Vamos lá. Risco de AVC, redução da atenção, fome, na garganta, dor, voz rouca, febre, secreção, bruxismo, risco do infarto, problemas pulmonares e na pele. Enfim, causa um monte de doença e um monte de efeitos colaterais. Aí tem a convulsão, né? E também tem a necrose nasal, cheira, vai necrosar a parte interna do nariz, e o palato mole, o céu da boca, também fica um buraco de tanto usar a cocaína. O cérebro, ela sempre vai para o mesmo lugar, cheira, vai no lugar lá no cérebro. E aí, com o uso abusivo, aquele local também pode ser necrosado, conforme a imagem está mostrando aí. E aí a gente vai para o crack, né? O crack, ele é a droga também feita à base de cocaína e misturado com um monte de tranqueira, entre elas amônia, água destilada, e formam pequenos grãos. O crack vai ser usado aspirado ou fumado. E, por ser uma droga barata, o efeito pode durar pouco. Faz com que as pessoas que usem em grandes quantidades, e o que torna o vício maior. Causa uma imensa euforia de curta duração, é imediatamente seguida pelo oposto, uma depressão intensa, uma paranoia e uma ânsia para usar mais droga. Esse também não. Então tá aí, pai e mãe que nunca viu, são pequenos quadradinhos, parece rapadura, parece doce de leite, mas é uma droga que tem matado muita gente, que tem destruído muitas famílias, muitos lares, né? É uma droga que, se a maconha é 30% e a cocaína 50%, de cada 10 pessoas, 5 se viciam na cocaína, o crack de cada 10 pessoas
9 se viciam com a primeira dose. E a partir da segunda, terceira, 100% das pessoas se tornam viciadas no crack. E aí, uma vez que estão no crack, os efeitos são avassaladores. Por que crack? O crack, quando foi inventado, né? Quando vai queimar ele faz um estalido. E esse barulho é bem sugestivo. Crack, crack. É um barulho de um estalido. Então, por isso que o nome dele foi associado ao crack, né? E está aqui, além de apresentar níveis de energia, confiança e euforia, uma pessoa que usa crack pode ter outros sintomas. Por exemplo, pupila muito dilatada, incapacidade para ficar quieta, comportamento agressivo, aumento dos batimentos cardíacos, presença de queimadura ou bolhas nos lábios ou nos dedos. Então, a pessoa que vai usar a droga normalmente tem o dedo queimado, a boca queimada, o nariz queimado, porque na primeira faz com cuidado, na segunda com menos cuidado. A partir da terceira, nem sente que está queimando o dedo, a boca e o nariz. E após algumas horas do uso, é frequente surgir uma sensação muito grande de exaustão, que faz com que a pessoa durma muito, às vezes até mais de 10, 12 horas ela dorme depois que ela usa bastante crack, né? E aí vai acordar com bastante fome. Aí vem aquela círculo vicioso, mais droga, mais agressividade, muitos casos de violência doméstica, marido que agride a esposa, filhos, filho que agride pais, tudo na questão de obter recursos para comprar mais droga. E o crack também provoca danos no fígado, nos pulmões e dores no peito, insuficiência respiratória, doenças infecciosas, má nutrição e perda de peso. São alguns sintomas aí, né? Que tem apatia, irritabilidade e as doenças que levam as pessoas depois que consomem o crack. Aqui uma cena bastante triste, né? De uma família de Porto Alegre que teve que colocar uma corrente com cadeado no pé e levar a alimentação para esse filho, porque era soltar ele da corrente, ele roubava a casa para sustentar o vício e eles não estavam aguentando mais, né? Então, é uma cena bastante triste da gente ver, mas é o recurso que a família teve para evitar que essa pessoa fosse atrás de mais crack. E a nossa salvação, né? A nossa salvação está aí na proposta, os 12 princípios, né? Que a gente tenta fazer com que dê certo e dá certo, né? Com bastante fé, força e alegria. Então, era isso. Rosa e Luciana, a ideia é a prevenção. Aqui, eu sempre vou junto com um parceiro, né? Dificilmente eu vou sozinho. A gente sempre vai numa dupla. E eu tenho aqui o João Lúcio, que é uma pessoa de um amor enorme pelo amor exigente, né? Que ele está sóbrio já há mais de 15 anos, constituiu família, tem o seu emprego, tem a sua casa, seu carro, e era um dependente crônico, que está controlando a sua dependência, né? Isso, ele me autorizou a mencionar o nome dele, então eu posso falar. E não vou falar mais nome de ninguém, porque eu vou correr o risco de deixar de falar algum e ficar meio antiético para mim. Mas agradecer todos os voluntários do Amor Exigente de Assis, todos, em nome da dona Cidinha, que é a coordenadora, foi a que começou toda essa brincadeira aqui em Assis, tá? E dizer que, para mim, foi uma honra, né, estar aqui com vocês. E vamos ver se a gente consegue jogar essa sementinha aí para vocês, que vocês, na sua cidade, levem a prevenção nas escolas antes que coisas ruins aconteçam. E queria quebrar o protocolo e dar um grande beijo também para a Leda. Um abraço, Leda. Bom te ver, tá? E para todos que estão aqui, alguns que a gente encontra nos congressos, né? Aguinaldo. Tem um meu mentor também, que eu sempre converso com ele, se não diariamente, mas semanalmente, Chico Saldão também. Vou deixar um abraço para o Chico Saldão. E para todos vocês. E um parabéns aí para você, Rosa, para a Luciana, e para todos aí do Amor de Gente que mantém essa domingueira aí e não desista. Continuemos assim, tá? Um forte beijo, um forte abraço. Deus abençoe.
Gratidão, gratidão, Valmir, pela sua palestra. Gratidão primeiro pela sua espiritualidade, né, que faz a gente entrar numa reflexão mesmo, como que as palavras têm o poder, né? Como que as palavras têm o poder para o lado bom e para o lado ruim. Então, o nosso cumprimento no amor exigente da gente colocar como vai você cada vez melhor, eu sempre falo isso. É uma forma da gente dizer para o nosso cérebro, para a nossa mente, que a gente pode melhorar a cada dia, né? Por mais que as coisas no nosso entorno estejam difíceis e muitas delas não dependem de nós, a gente não vai ter o controle, a gente não vai conseguir resolver, mas que a gente, com essa positividade, a gente vai se amando mais, como você chamou atenção para a gente, né? Se ame. E eu digo sempre que quando a gente se ama o suficiente, faz com que o além desse amor seja transbordado para que outros também possam sentir. Porque a gente não pode tirar da gente aquilo que a gente não tem. Se eu não estou me amando, como é que eu vou amar o outro, né? Como é que eu vou me doar para o outro? Então, a gente ainda tem um tempinho aqui. A domingueira começou, sabe, Assis, com a ideia assim da gente fazer uma troca de experiência. Então, eu sempre falo que eu gosto muito quando o palestrante deixa um tempinho para a gente fazer essa troca. Então, quem quiser levantar a mãozinha, a Lu vai me ajudar nessa parte, para fazer algum comentário, alguma pergunta, aproveitar esse momento do Assis. Gratidão pelas suas colocações. Eu te confesso que tem fotos ali que a gente fica chocado, né? Dá vontade de fechar o olho e dizer assim, passa rápido para não ver. Mas que às vezes a gente precisa ir de frente a essa realidade para que a gente possa realmente saber o que está se passando. E muitas das vezes a gente fecha o olho para isso, né? Quando você comentou assim, quando um pai ou uma mãe descobre, aquilo já está acontecendo há 2, 3 anos. E a gente acha que aquilo foi a primeira vez, foi o primeiro porre do filho, foi a primeira droga, né, do marido, a primeira cocaína que foi encontrada, né? Foi a primeira vez que sei lá, o sobrinho fez uso de maconha, mas a coisa já vem há muito tempo. E a gente conversar sobre droga, é o que você falou, precisa ser uma rede, né? Eu lembro que, assim, eu era pequena, assim, adolescente, e a minha mãe juntou, eu tenho só um irmão, e ela conversou sobre essas coisas com a gente, conversou também como é que a criança vinha ao mundo, né? A questão de sexo, e eu me sentia, assim, muito privilegiada, porque eu achava que eram coisas que as pessoas na minha escola não sabiam, né? Então eu falava, nossa, eu já sei de coisas que eu posso cuidar, porque minha mãe foi uma pessoa assim, né? De trazer, de conversar essas coisas todas. Mas a gente vê que as famílias ainda têm muito esse tabu. E se você, em casa, você não abre esse espaço, né, para responder quando tem uma dúvida, para você ver um comportamento indevido, porque às vezes o adolescente ele ainda não está no uso da droga, mas ele está com um comportamento indevido, e aquele comportamento pode levar ao uso da droga. Só que isso é uma barreira que ainda existe hoje em dia, e com isso a família deixa o quê? Para a escola falar, né, para a igreja falar, e aí fica a coisa só de fora. Eu penso que tudo na vida tem que ser trabalhado em rede, né? Porque a gente trabalhando em rede é igual o amor exigente. Quando eu vim para o amor exigente, o amor exigente me ajudou e me ajuda muito, mas ele foi e ele é parte de uma rede, que na época eu vim também pela dor, então nós procuramos, eu nem sabia que existia um psicólogo com especialidade de dependência química, um psiquiatra com especialidade de dependência química. Eu fui fazer um curso de conselheiro para eu aprender o que era tudo aquilo. Eu fui participar junto de um grupo que existia no Rio, que a gente fazia encontros semanais de pessoas que vinham de vários lugares, né? Era a doutora Oscar Cox, a Ana Café, tinha um desembargador, muitas pessoas ali naquele grupo, criando formas de ver onde que a gente ia trabalhar, e a gente aproveitava sempre para levar o amor exigente, porque muita gente ainda desconhece esse programa tão lindo, né? Que salva tantas vidas. E eu sempre falo que o que me encantou muito no amor exigente é que a gente não fica só na questão da dependência química, a gente trabalha a prevenção desde a prevenção universal, né? Desde a criancinha,
desde quando está grávida. Você comentou aí numa das suas falas, né, que a mãe e o pai, quando estão fazendo uso de droga, o que isso já está passando para aquela criancinha que está sendo gerada. Então, é todo um cuidado que precisa existir. Eu vou abrir o microfone, pedir a Lu para abrir o microfone para as pessoas poderem fazer as perguntas. Te agradeço muito. Fiquei encantada com esse trabalho que você comentou sobre as pessoas que têm que cumprir lá as suas penas. Então, elas vão para os grupos de amor exigente, né? Frequentam lá um período para conhecer esse trabalho e acaba que vem esse retorno também para a associação de vocês. Mas, assim, o mais importante é que a pessoa, ela quando sai de um lugar desse, ela saiba que tem um lugar onde ela pode ter uma luz no fim do túnel, né? E fazer as mudanças dela e entender que, por mais que ela tenha feito muita coisa errada, ela pode ser outra pessoa, ela pode mudar, né? Então, muita gratidão por tudo que você colocou aqui para a gente. Eu vou pedir a Lu, então, para me ajudar agora. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Seu microfone está aberto. Está fechado? Okay. Não, agora abriu. Agora abriu, pronto. Eu só queria complementar com uma notinha triste, Rosa. Nós do Amor Exigente, uma certa feita, alguns anos atrás, procuramos a Secretaria Municipal da Educação. A secretária nos recebeu, ouviu a proposta. Antes mesmo de ter essa proposta que o Amor Exigente tem aí, que agora me fugiu, não, PQVAE, né? PQVAE. Nós tentamos fazer com que a secretaria abordasse Amor Exigente, abordasse droga com os professores, com as escolas. Durante 15 semanas, Rosa, Luciano e os demais, 15 semanas, nós falamos com 100 professores. 100 professores. Toda quarta-feira a gente ia na secretaria, data show, slide, passamos os 12 princípios, a espiritualidade, passamos a dinâmica, fizemos partilhas. Olha, foi algo surpreendente. 15 semanas, 100 professores. Quando terminou, bolo, guaraná, tubaína, festinha e tal. Ótimo, ótimo. Quantos dos 100 professores foram conhecer a sede do Amor Exigente ou foi participar de uma reunião do Amor Exigente? 0. Nem um. De 100. 15 semanas. Passamos toda a proposta para eles, eles amaram. Nossa, isso vai revolucionar, isso aqui vai ser muito bom para a escola, para os meus filhos. Não apareceu um, Rosa. É um desabafo, tá? Mas eu não poderia deixar de fazer. E nem por isso eu continuo fazendo valer a história do beija-flor na floresta. A gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir. A Lu é testemunha também do trabalho que ela me convidou, que nós fizemos numa escola lá no Rio também, durante um período. E aí, depois, quando mudou a direção, nós continuamos indo algumas vezes lá e ficávamos esperando para poder ter o acesso, né, e tudo. E aí eles falaram, não tem mais espaço na escola para vocês. E as coisas que a gente viu que acontecia lá no início, que era briga de soco mesmo, cadeiras quebradas, colocar fogo em lixeira, tudo mudou no período que a gente levou o Amor Exigente lá para essa escola. E aí depois tudo voltou, quer dizer, mas a gente não desiste, né? A gente vai, continua tentando, uma hora a coisa vai, uma hora a coisa acontece, porque nós somos aquelas pessoas que perseveram, né? Porque o Amor Exigente, ele tem uma questão, ele precisa ser vivenciado, não é? Não adianta a gente decorar tudo e achar que, pronto, agora eu vou dar uma aula de amor exigente. Na verdade, ele vem de dentro para fora, né? Quando a gente vivencia, quando a gente vê essa transformação, aí a coisa acontece. Agora, muitas pessoas fazem isso, ó, colocam uma venda, acham que está tudo maravilhoso e não aproveitam esse momento, né? Mas não desista, não desista. Assim, eu me lembro de você me contando também quando vocês conseguiram lá a casinha de vocês, né? Vocês têm uma associação, e eu saí encantada, assim. É o meu sonho, um dia ter em Niterói uma casinha escrita Amor Exigente, né? Mas a gente não pode desistir de sonhar. Foi uma conquista, sim. Muita luta. Nós conseguimos um imóvel cedido pela prefeitura em comodato, tudo legalizado, num contrato por 20 anos, né? Temos uma associação formada com a diretoria desde 2001,
né? A cada era 2 anos, agora a cada 3 anos troca essa diretoria, dá uma oxigenada, renova a diretoria. Então, o Amorzinho de Assis é muito bem estruturado por nós voluntários, né? O recurso que a gente tem é limitado e, graças a Deus, nós fizemos essa parceria aí com o Poder Judiciário, que também vocês aí que estão assistindo, caso o Amorzinho de vocês tenha suporte, né? Tenha recurso para atender, pode estar conversando com o juiz aí da vara de execuções criminais. Muito bom. Eu vi o Aguinaldo levantando a mãozinha. Mas antes tem a Leda. A Leda já está há um tempo aqui. Pois não, desculpa. Vamos a lá, mãozinha Leda. levantada. Pode abrir o microfone, Leda. Boa noite a todos. Estou feliz de estar aqui hoje, porque eu não tenho conseguido muito, né, vir, e hoje eu consegui. Eu queria dizer para o Valmir que ele não está sozinho, porque é muito difícil realmente a gente conseguir a adesão dos professores para participar do Amor Exigente. Eu não digo nem fazer alguma coisa na escola, mas participar do Amor Exigente. Nós aqui em José Bonifácio também não temos participação de nenhum professor no Amor Exigente, né? E isso aí é uma coisa que nos entristece realmente. E aqui também nós fizemos 4 turmas de professores, fizemos 4 vezes o curso Educaê para professores aqui, em 2017 e 2018, e nós não tivemos adesão, né, de eles colocarem isso em sala de aula. Tivemos, sim, um pouquinho, depois, quando mudou a prefeitura, já não teve mais. E o que eu fiquei sabendo esse final de semana, que me entristece bastante também, é que hoje a prefeitura fecha um contrato com o Rossandro Kingley para fazer um programa que ele tem para a escola. E aí, veja bem, gente, Amor Exigente oferece um programa de qualidade, gratuitamente, sem gasto nenhum de dinheiro público, e eles não aceitam. E aí eles contratam um programa que não é barato, que vai gastar o dinheiro público, né, para inserir isso na escola. Então, isso entristece bastante, porque o trabalho é feito, a gente sabe que o Amor Exigente funciona e dá certo, e a gente percebe o quanto há essa resistência deles inserirem isso no programa nas escolas. Então, você não está sozinho, Valmir, nós também estamos nessa mesma luta, e um dia, se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir, né? Porque é sem gasto nenhum, gente, sem gasto nenhum, né? Então, é importante a gente frisar isso, porque nós estamos, inclusive, em anos de eleição, né? As pessoas precisam começar a pensar sobre essas coisas que acontecem, né? Então, é isso. Parabéns, Valmir, pela espiritualidade, pela palestra, foi muito boas, e eu agradeço até por ter estado aqui hoje e participado. Muito obrigada. Lu, cadê você? Agora vamos para quem, então? Não sei se a Lu caiu. Vamos para o Aguinaldo? Israel quer falar. Israel? Israel, está com a mãozinha levantada. Pode falar, então, Israel. Abre o seu microfone. Enquanto ele não abre, vamos dar a vez para Maria e Evanilda. Então, vamos. Maria Ivanilda, pode abrir seu microfone, por favor. Será que o administrador aí liberou? Tem uma pessoa que libera os microfones do povo. Ah, sim. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver. Acho que é a Luciana. Espera aí. Do Israel, pedi para ativar. Agora sim. Agora está liberado. Pronto. O Israel vai falar primeiro ou falo eu? Pode falar, pode falar. Você já tá Boa aberto? noite, gente. Tudo bem com Boa vocês? noite. Que bom, Valmir. Foi um prazer ouvi-lo. Eu o sigo nas redes sociais, mas hoje
sabendo que era você que ia participar da domingueira, fiz questão também de estar aqui presente. É o seguinte, o que você colocou é extremamente importante. Se muita gente sabe, eu estou no Amor Exigente há 27 anos. Durante todos esses anos, fui convidada, inclusive até me deram este trabalho junto ao Grupo São Luís, aqui em São Paulo, que eu faço parte, de fazer palestras quinzenais no Colégio Mackenzie, aqui em São Paulo. E durante muito tempo eu fiz isso, né? Então, eu ia em nome do Amor Exigente, fazia essas palestras para os alunos, tá? Então, ia eu e mais um delegado, uma outra pessoa, sempre eram 3 pessoas para falar com os alunos do Fundamental 2, a partir, acho que naquela época ainda era série, né? Hoje seria a partir do 8º ano, e para os do ensino médio. Bem, os alunos iam porque a palestra estava marcada, eles eram obrigados a ir. A gente percebia, principalmente eu, como professora de muitos anos, frente à sala de aula, você percebe quando o aluno está interessado naquilo que você está falando e quando tem aquele que não está nem aí, né? Então, eu lá falando com eles, percebia muito bem isso, as risadinhas, os comentários, e aqueles que realmente se interessavam. Bom, o que eu falei para a direção do Mackenzie? Tudo bem, é ótimo falar com os alunos, só que nós precisamos atingir os pais. Não adianta falar só com essa moçada, sendo que os pais também não têm conhecimento sobre isso. Isso, gente, deve ter uns 18 anos, por aí mais ou menos, 18, 20 anos, enfim. A direção do Mackenzie nos proporcionou 2 reuniões com pais. Então, marcou a primeira e marcou uma segunda. Nas reuniões quinzenais, a gente falava assim, mais ou menos para uns 100 e poucos alunos, né? Na primeira reunião de pais, nós tivemos apenas 15 pais, entre pais e mães. Ou seja, foi um fiasco total. O que a escola fez? Como a primeira não deu certo, não teve a segunda. E aí a escola falou, bom, nós não atingimos os pais, mas a gente quer continuar trabalhando com os alunos. E eu disse assim, olha, eu não concordo com isso. Se a gente não puder atingir os pais, não vai adiantar nada a gente falar com os alunos. Pode servir para alguma coisa, mas não é tudo. Então, aí, outras escolas vieram me pedindo palestras, e eu sempre, quando ia fazer, falava isso. A escola está interessada em dar continuidade a esse trabalho, porque não adianta você fazer uma palestra quinzenal, mensal, convidar os pais, eles não vão, e ficar por isso mesmo. Então, muitas escolas, eu ia uma vez só, não era chamada para ir a segunda. Nessa época, eu era professora do Colégio Objetivo, e a minha área, nessa época, no Fundamental 1, era Ciências e Matemática. Então, havia, no ensino de ciências para os alunos da 4ª série, que hoje seria o nosso 5º ano, uma parte dedicada ao estudo do corpo humano, sistemas e tal, e tinha, assim, muito en passant, alguma coisa sobre drogas. E eu, já frequentadora do Amor Exigente, com filho em recuperação, eu me dispus junto à direção do Colégio Objetivo, aqui na Aclimação, em São Paulo, a fazer uma programação melhor, que tratasse melhor desse assunto, falando sobre drogas lícitas e ilícitas. Porque não adianta a gente só falar das drogas ilícitas, sendo que as famílias usam as drogas lícitas na frente dessas crianças. Eu mesmo postei aqui, já começa nas festinhas de aniversário, né? Bom, não houve interesse nenhum. E eu fui, assim, muito delicadamente convidada a me ater apenas àquilo que era
abordado no caderno de estudos das crianças. Ou seja, há uma nuvem, há uma cortina de fumaça encobrindo tudo isso. Eu estou afastada, já estou aposentada há um bom tempo, eu dei aula por 35 anos, mas estou já há um bom tempo aposentada. Eu não sei como é que as escolas estão lidando com isso agora, mas, infelizmente, o que a gente percebe é que talvez haja até um certo interesse dos professores. O que não há interesse é da direção da escola, por envolvimento político, uma série de coisas, tá? Infelizmente. E aí nos aparece agora o problema da legalização. Então, a gente vê que há muito despreparo na nossa sociedade, o nosso trabalho realmente é de formiguinha, mas eu penso que a gente teria que atuar mais firmemente nisso, porque é um problema social muito grande, muito grande. A começar pelo papel da família hoje, cada vez mais comprometido com outras coisas e menos com a criação dos filhos. Então, é só isso que eu tenho para colocar. Se alguém quiser complementar com alguma coisa. Muito obrigada, viu, gente? Leda, você me lembrou também em Niterói, há alguns anos atrás, acho que uns 4 anos, uma escola muito conhecida de Niterói, uma escola bem elitizada, teve um problema, um adolescente de 16 anos, ele faleceu por causa de overdose. E aí o Amor e Gente foi chamado, a gente até levou uma pessoa do grupo, que gosto muito, muito dele, do grupo lá do Rio, do grupo Jorge Gaspareiro, porque eles queriam que a gente fosse para falar com jovens, né? Então, ele foi para fazer a palestra com os jovens e eu fui junto para falar com a família, né? Bom, para falar com a família, nenhuma família apareceu. E aí ele pediram uma segunda vez. E aí ele mesmo disse, olha, não adianta a gente também estar só indo falar com os jovens, porque, inclusive, assim, às vezes confunde, nesse dia eu observei muito assim, porque essa pessoa que está no Amor Exigente, ele passou por um processo assim muito complicado e ele hoje em dia continua em recuperação. O Carlos Eduardo sabe até de quem eu estou falando, mas aqui a gente não fala nome, só com a autorização da pessoa, né? Ele é uma pessoa assim realizada na parte de trabalho financeiramente. Então, muitos jovens ali eu observei assim, tipo, você usou tudo isso, você agora está assim, né? E aí, depois que terminou, nós fomos à direção da escola para oferecer as 15 semanas para fazer o PQVAE, nunca fomos chamados também. Então, a escola, na verdade, o que ela quis com aquilo, quando chamou o Amor Exigente? Mostrar para os pais que alguma coisa a escola estava fazendo, tipo apagando um incêndio. E não só isso, em Teresópolis também participei muito, muito com a Ana Lúcia, fazendo vários cursos de 15 semanas de PQVAE, e aí começava assim com um número maior, no final você terminava o curso de PQVAE com 5 pais, né? Então, assim, as pessoas elas ainda têm muito preconceito de admitir que é uma coisa que pode estar acontecendo na casa dela ou não, mas que, antes de tudo, é como o Valmir trouxe, é a gente trabalhar a prevenção antes que coisas ruins aconteçam, né? Então, desculpa eu ter complementado o que você falou, mas me lembrei dessa história dessa escola de Niterói. Lu, você voltou aí, né? Vamos pedir para o Israel, então, falar? O microfone do Israel já está aberto. Boa noite a todos. Boa noite ao Valmir Dionísio, tá? E a minha pergunta é direta para o Valmir. Valmir, você como político e membro de Amor Exigente, quais foram as facilidades e as dificuldades que você encontrou nessa caminhada? Divulgação, recepção? O que você tem para dizer para a gente, para nos orientar, para ver se a gente consegue um rumo melhor para essa sensibilização? Muito bem. Seria interessante, né, eu dizer que por 30 anos fui policial militar aqui na cidade de Assis, na Polícia Rodoviária. E em 2010 eu me aposentei. E em 2012, quando da eleição, eu me propus a
colocar meu nome à disposição de um partido para concorrer ao cargo de vereador. E, para minha surpresa, eu esperava que em Assis ter 500 votos, ser eleito, tive 1.070 votos. Eu fui o 7º vereador mais votado aqui em Assis. E usei muito da ética, não fiz campanha nenhuma dentro das reuniões do Amor Exigente, nenhuma. Evidentemente que, para muitos do Amor Exigente, que eu conhecia e tinha amizade já há 7 anos, eu fui fazer a visita, expor meu plano de trabalho na residência de algumas pessoas. E uma vez eleito, o Israel, eu apresentei um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, incluindo na grade extracurricular a matéria prevenção às drogas. Contudo, a gente sabe como é que funcionam as coisas políticas no nosso país. Embora seja uma lei de minha autoria, sancionada pelo prefeito, em vigência, passaram-se os anos e a Secretaria da Educação não apostou nessa lei, não colocou em prática. Fiz um projeto de lei também a respeito de shows na cidade de Assis, antes de começar o show, passar 1 minuto de propaganda contra as drogas. Isso estaria constando no alvará de liberação para acontecer os shows. Também, como é Brasil, muito pouco fiscalizado e sem punição nenhuma para quem não cumpre. Eu entendo que a sociedade, Israel, não está preparada para isso. A sociedade coloca muito esse tema embaixo do tapete. E o político não gosta muito de falar sobre isso, principalmente o executivo. Lutei muito para trazer o CAPS-AD para Assis, e uma época falaram que Assis era pequeno, 100.000 habitantes. Aí eu propus fazer um CAPS-AD regional para usar as cidades circunvizinhas, que aí passaríamos para 250.000 habitantes. Aí não tinha condições, porque não tinha verba disponível para fazer o prédio físico e nem para funcionário, enfim. E muitas outras coisas que aconteceram. Mas tiveram coisas positivas. Por exemplo, durante 8 anos, nós fizemos em Assis o Fórum contra as Drogas, sempre no mês de junho. Através da lei da minha autoria, nós reuníamos nesse fórum juiz, promotor, secretários, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Fundação Casa, enfim, todas as cabeças pensantes e aquelas pessoas envolvidas na temática. Durante esse fórum, nós reunimos para tratar dessa rede que poderia ser costurada, conforme a Rosa falou, que é sempre interessante você trabalhar em rede. Mas confesso para você que Assis sempre enxugou gelo, né? Você trata do dependente, você trata da criança lá no CAPS, você trata mas pouca coisa efetiva um vereador, principalmente se for um vereador neutro ou de oposição, consegue. E digo mais, até vereador de situação. Na gestão passada, tinha um vereador que era aliado ao prefeito, presidente de uma comunidade terapêutica aqui em Assis, e não conseguimos firmar um convênio onde o Poder Público Municipal bancaria algumas internações, ajudaria as 3 comunidades que nós temos aqui em Assis. O prefeito não concordou, não aceitou. Então, é difícil. A parte política da coisa, a dependência química para eles não gera muito voto, não. É o que eu tenho para te dizer. Muito obrigado, Valmir, e uma boa noite a todos aí, tá bom? Obrigado. Obrigada, Israel. Então, o que é bom dura pouco, né? Está acabando nossa domingueira aí. Muito bom ouvir o Valmir, muito bom ver a carinha de vocês aqui. A gente está junto mais uma vez. Semana que vem, gente, nós vamos lá para Orlando, lá para os Estados Unidos. Nós vamos receber o Claudinei Bertoni. Ele é responsável pelo grupo que foi aberto lá em Orlando e ele vai fazer a domingueira aí para a gente na semana que vem. Então, a gente espera vocês aqui com muito carinho. Vou passar agora para a Lu para a gente poder terminar
E não sei se o Valmir ainda quer dar uma palavrinha, considerações finais, alguma coisa. Mas muita gratidão, Valmir, pelo seu sim. Obrigado. Só antes da Lu falar, então, dizer que tem um grupo do Amor Exigente no Facebook, que não é o oficial, tá? Não é o oficial, que eu ajudo a coordenar, e estamos lá com mais de 11 mil membros. Então, não é um grupo pequeno, né? 11 mil membros, né? Então, apesar de que a gente fala em quantidade, né? No meu Facebook tem 5 mil pessoas, mas que acho que me segue de verdade lá, que interage, né? A palavra interação, acho que não passa de 200, 300 pessoas. Mas, enfim, então, estou à disposição, né, no meu Facebook, lá, o Valmir Dionísio, e também no grupo do Amor Exigente não oficial, que nós temos lá também, né, onde acho que a Maria Ivanilda segue, e mais algumas pessoas, a Leila está lá também. Esse, como é que se chama? Esse do não oficial? É Amor Exigente também? Amor Exigente também. Deixa eu só ver aqui como é que está o nome dele, porque no final aí depois eu passo para você, que agora de cabeça eu não vou lembrar. Tá bom. Mas é isso, e estou à disposição aí, se alguém ficou com alguma dúvida e não deu tempo, ou ficou com vergonha de falar, quiser alguma opinião, quiser alguma em particular, estou à disposição, é só falar com você aí, você passa o meu contato aí, 99713-9481, tá? Obrigado, viu, pelo convite. Muito obrigada. Du, é com você. Tudo bem, gratidão, Valmir, por tanta informação importante e essa provocação, né, que você trouxe para a reunião de hoje, fazendo a gente pensar que o amor exigente tem que trabalhar na base, na família, né, com as crianças, com os pais, com os professores. Lu, para mim travou a tela da Lu, não sei para vocês. Travou. Vai na voz. Deixa eu ver se ela voltou. Não voltou ainda. Mas eu vou pedir o Agnaldo, então. A tela da Lu está travando, mas ela quer dizer, Agnaldo, que ela vai pedir a você para você fazer a oração da serenidade para a gente hoje. Pode ser? Abre seu microfone, por favor. Abri agora. Pedir ao Poder Superior para que possamos elevar o nosso pensamento a Ele e que deseja a todos nós muita força, fé e alegria. E a oração diz o seguinte: eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Muita paz, muita alegria, um bom final e um início final de semana com muita paz. Gratidão, gratidão. A Lu postou aí, Amor Exigente, não oficial, botou o endereço direitinho do Facebook lá. Gente, vamos lá, então, acessar para a gente estar mais pertinho e tendo mais informação. Então, gratidão a todos.